Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. Flacidez. Tem remédio? O que vocês acham, hein? Fala pra mim, qual é a opinião de vocês? Flacidez tem remédio? Bom, gente, é claro que quando a gente começa a falar aqui de flacidez, a gente está falando de uma flacidez. A Denise está falando aqui que ela é apaixonada em estética. Pouso Alegre, Minas Gerais, que legal. Então, o que eu tenho para te falar? Muito difícil. Então, olha, o que eu tenho para te falar é assim, eu também gosto muito. A Marisa tá falando que é muito difícil, Juliana tá falando que tem jeito sim, né? Vai falando aí pra mim, o que você acha? Oi, boa noite. Pessoal do YouTube, já tá com som aí? Como é que tá? Me responde aí, por favor. Que a gente está simultaneamente no YouTube, Facebook e no Instagram. Tá? Então o pessoal do YouTube aqui está tendo uma dificuldadezinha com o som, mas a gente está resolvendo. Então, me fala. Eu queria te falar assim, porque a gente tem um tipo de flacidez, que é a flacidez tissular. Um tipo de flacidez. Uma flacidez tissular, né? Que é aquela flacidez cutânea. Agora, já a flacidez muscular, gente, essa daí não vai ser com mesoterapia que a gente vai... Não vai ser com mesoterapia que a gente vai tratá-la. Porque muitas vezes esse tipo de flacidez ela é acompanhada até de uma distensão muscular, né? Agora sim, agora tá todo mundo com áudio, tudo certinho, que bom. Então, a flacidez muscular é um processo cirúrgico. Isso daí você tem que saber para não ser enganada, né? Então, ou enganado, né? Porque afinal de contas a gente também tem alguns homens por aí, né? Aí só foi eu falar que apareceu o Lucas, né? Então, Fabiana Leite, boa noite. Então a gente tem dois tipos de flacidez. A gente tem a flacidez muscular e a flacidez tissular. A flacidez tissular, ela trabalha na região entre, principalmente na derme, né? Mas ela transita ali entre epiderme e derme. Então a gente pensando nisso, a gente tem que trabalhar o seguinte. Eu tenho que trabalhar a camada basal da epiderme. Daqui a um tempo eu vou ter um quadro aqui para ir mostrando as coisas para vocês. Por enquanto ainda não, mas vamos ter. Você vai ver. Então é assim, olha. A gente vai ter uma flacidez que é tissular. Eu vou ter um trabalho para realizar entre epiderme e derme. Esse é o mais importante que você tem que enxergar. Quando a gente fala em epiderme, né, que a maioria das pessoas não dão valor para epiderme, mas a epiderme é a camada da pele, que é o nosso canal, é a nossa fonte, é a nossa apresentação. Então ali a gente tem 5 camadas de pele, camadas de células, que a gente precisa tratar muito bem, porque ela que vai expressar o quão saudável está a nossa pele. Então eu preciso ter esse senso, eu preciso ter esse cuidado, eu preciso ter essa percepção. Então as substâncias que a gente vai colocar entre epiderme e derme, ele tem que atender às características reticulares da derme e ele tem que atender principalmente a camada basal da epiderme. Por quê? A camada basal da epiderme é aquela camada
que ela vai dar a característica para toda a epiderme, porque a célula que se forma ali na camada basal, ela vai sofrendo um processo até chegar no achatamento total no extrato córneo. Então a qualidade da camada basal da epiderme, ela é de suma importância. Então esse cuidado que a gente deve lembrar e saber toda vez que a gente vai trabalhar com as nossas mesclas que vai tratar a flacidez. Então, primeiro essa que vai dar a aparência da pele, e segundo, eu tenho que dar uma característica reticular, uma característica que facilite o firmamento dessa camada reticular, que é a camada da derme. Então, o que eu puder oferecer para essa derme de ácido hialurônico ou substâncias eutróficas que vão ajudá-la nesse processo é muito importante. E tudo isso que eu vou te falar daqui a pouco, quais são as substâncias que a gente usa, por que a gente usa, elas são importantes porque quando você estimular epiderme ou derme através de um mecanismo que você vai escolher qual que é, porque esse mecanismo pode ser, eu gosto muito de trabalhar flacidez com radiofrequência, e também eu acho interessante trabalhar a flacidez com o microagulhamento. Aí a gente vai verificar qual é a opção que a gente vai trabalhar, dependendo do grau de flacidez, dependendo se tem flacidez e tem gordura junto. Então a gente precisa saber exatamente o que fazer. Então eu dou para aquela superfície de pele substâncias eutróficas que vão trabalhar a camada basal, que vai trabalhar a camada reticular da derme, e depois disso eu vou também combinar a nossa eletroterapia ou um microagulhamento. Aí a gente vai decidir o que a gente vai fazer de melhor, e você vai ver de acordo com a sua necessidade. Então, o pessoal do YouTube agora tá 100% com o som. Deixa eu dar aqui um boa noite. Boa noite aqui pro pessoal do YouTube. Helenice, Fabiana. Agora estão me ouvindo para dar boa noite. Jusileide, boa noite. Dilma, legal. Maibole, boa noite também. Pessoal do Instagram que entrou agora, do Facebook, boa noite para vocês. A gente está falando hoje sobre flacidez cutânea. A gente está falando de flacidez trabalhando com substâncias que tem essa característica de ajudar no processo de flacidez. Então, a gente já falou aqui também o seguinte, olha, que tudo que a gente trabalha relacionado à flacidez, eu tenho que trabalhar as duas camadas da pele. E com isso, eu preciso dar um aporte de substâncias eutróficas que facilite o processo. Então vamos lá. A Mai está falando aqui que o jato de plasma também é muito eficiente para tratamento de flacidez. Sim, Mai, e tudo depende da extensão. O jato de plasma eu vejo que ele funciona muito bem numa superfície pequena. Se a gente trabalhar rosto e tudo mais, fica bacana, mas no abdômen, por exemplo, fica mais difícil. Oi, Gisele, tudo bem? Oi, Daiane, oi, Adriana, como vão vocês? Amanda, Elia, o Anderson aqui, Dora, Silvia, Yerkep, Cass, Shirlene, Lídia, Gesso, Giovana. Legal, gente. Boa noite aí para vocês também. Então, vamos pensar aqui no seguinte, olha. Se eu penso numa mescla e eu tenho que fazer uma aplicação, eu tenho que trabalhar a região intradérmica. Intradérmica, eu vou colocar uma agulha
no ângulo de 45 graus e eu vou depositar ali uma pápula. E aí lá vai eu de novo, né, falar isso para vocês. Mas o que eu percebo, e pelo retorno que eu tenho tido de vocês, é o seguinte, que toda vez que eu repito alguma coisa, alguém aprende, alguém relembra e acha bacana. Então, o que a gente tem que pensar? O seguinte, se eu vou trabalhar a camada de epiderme e derme, eu tenho que trabalhar com uma pápula. Uma pápula que seja capaz de depositar a combinação de substância que eu vou escolher como substâncias eutróficas para atender tanto a camada de epiderme quanto a de derme. Então eu vou vir aqui, ó, um ângulo de 45 graus. Quanto da agulha que eu vou colocar? Na grande maioria das vezes é necessário a gente colocar somente a ponta da agulha, cobrir o orifício que a gente tem na extremidade da agulha. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue, na verdade, saber se a gente atingiu ou não. E quando eu injetar a substância, ela tem que formar uma pápula, tá? Então, se ela formar a pápula, significa que eu consegui atingir aquela camada entre epiderme e derme. E isso é muito importante para a gente atingir o nosso objetivo. Porque a camada reticular está na derme, a camada basal está na epiderme. E quando a gente trabalha essa transição, a gente consegue muito bem fazer isso. É isso mesmo, Yanda. 15 graus. Oi, Leila. Oi, Elise. Oi, Aline, tudo bem? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Antes até da gente combinar substâncias, a gente tem que saber aonde a gente deposita. E é aquela linha de raciocínio lógica que eu trabalho sempre com vocês. A gente não pode fugir dos princípios clássicos para atingir os resultados que a gente espera e poder reproduzir esses resultados. Então, olha só. Aí quando você fala para mim assim, Nilson, eu vou trabalhar com flacidez. Dá para trabalhar só com mesoterapia? Não. Você tem resultados bons? Você tem resultados ótimos com mesoterapia. Se for uma flacidez de baixo grau até médio grau, você consegue ter um bom resultado somente com a mesoterapia. Agora, se ela já é de meio grau para cima, aí eu tenho que associar uma radiofrequência. Porque a radiofrequência vai me ajudar a trabalhar essa situação onde eu tenho a dificuldade de ter um estímulo maior daquele tecido e também fazer com que eu tenha uma melhor hidratação. Então é importante que a gente faça essa análise. E outra coisa também muito importante é que você entenda qual é o objetivo de cada um dos processos. Na mesoterapia eu estou dando um aporte de substâncias eutróficas para dar condição para a pele trabalhar. Na radiofrequência eu estou estimulando todo esse tecido já, vamos dizer assim, alimentado pela mesoterapia. Então o que é ideal? É você fazer a mesoterapia, aquele conjunto de substâncias eutróficas, depois de uma semana você faz uma radiofrequência. E assim você vai intercalando. Esse é um protocolo muito bacana que dá muito resultado. Então você precisa trabalhar bem com relação a isso. Outra coisa que você precisa ter em mente aí. Por exemplo, mas eu não tenho equipamento de radiofrequência. Então a gente vai ter que fazer um estímulo meio que na marra. Como que é um estímulo meio que na marra? Microagulhamento. Porque o microagulhamento, quando a gente estimula ali as camadas da pele, o que acontece? Depois de 6 meses, 3 meses de você promover um estímulo com microagulhamento, a pele continua estimulada. Então, se você não tem de jeito nenhum uma radiofrequência, a alternativa é você usar o microagulhamento. E aí, Nilson, no microagulhamento o que eu faço? Poxa, trabalhe também com as substâncias com as mesmas características da sua mescla. E aí você vai estar reforçando aquela quantidade de substâncias.
E aqui eu tenho uma dica para te dar. Tem um equipamento de drug delivery, que é o Hydra, que ele, ao invés de ser um Infusion, que também tem esse tipo de equipamento, que ele funciona como um carimbo, você coloca no reservatório, eu tenho que pegar um para mostrar para vocês, você coloca no reservatório sua mescla, e você, ao invés de fazer a rolagem no Hydra, você sai carimbando. Ou o Infusion da Smart também faz isso, né? Mas o Hydra da Doutor da Estética, eu achei muito interessante, porque a ponta dele, ele tem lá 64 agulhas, a ponta dele é revestida de ouro, então é um produto, nem é tão mais caro, mas ele é um produto assim, muito mais suave para você trabalhar as situações. Então, o que você faz ali? Você faz a combinação da sua mescla, coloca naquele reservatório, e o Hydra ele tem uma rolagem. Só que ao invés de ser uma rolagem com 500 e poucas agulhas, será uma rolagem com 64 agulhas, e é um roller muito estreito. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando na flacidez no rosto, eu consigo trabalhar com uma perfeição de detalhe e deixando a substância no lugar certo, que é uma coisa fantástica. Se eu estou trabalhando capilar, até quando eu tenho uma quantidade de cabelo maior, eu consigo fazer aquela rolagem tendo menos comprometimento do cabelo que está na região. Então isso é muito interessante. A Juliana está perguntando aqui para mim de quanto em quanto tempo a gente faz o microagulhamento. Olha, Juliana, um microagulhamento, o ideal para ele é uma vez a cada um mês, pelo menos, a cada 20 dias, para você promover aquela renovação. Mas aqui no caso, o que a gente faz? A gente vai fazer uma mesoterapia a cada 15 dias. Então eu tenho esse intervalo de uma semana aqui para eu fazer o microagulhamento. Aí o que eu faço? Microagulhamento, vou fazer uma mesoterapia, aí eu venho com microagulhamento, outra mesoterapia, vou dar um intervalo aqui de uma semana, venho com outra mesoterapia, depois outro microagulhamento. Eu vou associando isso. Posso fazer, deixa eu ver aqui que a Karine está perguntando, posso fazer radiofrequência, resfriar o local e fazer a intradermoterapia logo após? Não te recomendo. Sabe por quê, Karine? Se você tiver um equipamento mais ou menos de radiofrequência, uma das características fortes de uma radiofrequência é quando você tem 36 a 38 horas de aquecimento daquela pele após o procedimento. Então é assim, olha, quando você tem um aparelho de radiofrequência de razoável para bom, ele promove o aquecimento durante o procedimento. E até 38 horas depois, ele ainda mantém aquela temperatura de 39 graus. Que para você administrar aí logo em seguida um produto de mesoterapia, por exemplo, não é bacana, porque você vai colocar um produto super aquecido. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter quando a gente pensa em associar protocolos, entendeu? Então, não acredito nesse resfriamento local para eu fazer a intradermoterapia. Por isso que eu recomendo que a gente faça uma semana a mesoterapia, porque até 48 horas aquela substância vai estar impregnando nesses tecidos que a gente falou até agora, e depois a gente vai ter lá o efeito da radiofrequência agindo também ali por 38 horas, promovendo os melhores efeitos que você precisa ter, certo? Deixa eu dar aqui uma boa noite aí pro pessoal que chegou agora e tudo mais. E aí quer fazer suas perguntas também, pode fazer. A Andressa está perguntando se microagulhamento, Dermapen ou com roller, qual que eu acho melhor? É assim, eu sou adepto
dessas versões de microagulhamento, tanto um Infusion, quanto um Hydra, tanto quanto um Dermapen, quanto roller convencional. Só depende do para que você faz, entendeu? É assim, vamos lá, vamos para os exemplos. Quando a gente fala de Dermapen, de um Hydra, de um Infusion, eu penso no seguinte, que eu estou querendo trabalhar uma região menor e pontual. Por quê? A quantidade de agulha é menor, né? Eu tenho ali também uma extensão menor, eu tenho que fazer um trabalho mais delicado, mais direcionado. Por aí eu entendo que tanto Hydra, quanto Infusion, quanto Dermapen são equipamentos mais adequados. Agora, se eu for trabalhar, por exemplo, uma estria no abdômen, por exemplo, o abdômen repleto de estria de pós-gravidez, por exemplo, aí é mais interessante eu trabalhar com um roller, porque ele com aquelas 540 agulhas, com uma dimensão maior de rolo, ele vai atender aquela sua expectativa muito mais rapidamente. Então você vai conseguir fazer tudo que você precisa fazer com uma extensão maior. Agora eu vejo que Dermapen, o Hydra, outras substâncias, outros tipos de rolamento, eles são para locais menores, ou então que eu preciso um direcionamento melhor, tá bom? E flacidez na pálpebra. Quando a gente trabalha flacidez na pálpebra, a gente tem que fazer... É que se eu tirar o óculos aqui eu não vou enxergar vocês. Mas você vai ter que fazer isso, ó. Você vai ter que puxar a pálpebra para cima desse osso que a gente tem aqui, geralmente na região de sobrancelha. Olha, tem que puxar ele para cá, tá? E trazer, e aqui eu fazer a rolagem. E aí é onde eu te falo que eu preciso de um equipamento com melhor condição de trabalho. É aí que a gente entende qual é a diferença de usar um roller normal, a diferença da gente usar um Hydra ou um Infusion, para a gente trabalhar esses detalhes, né? É a mescla onde você pode comprar. Bom, comprar mescla, gente, é o que eu falo em toda live. Depois você me manda um direct que eu te dou o contato de alguém da minha equipe que vai falar com você a respeito de comprar mescla, que a gente também representa a mescla. Porque aqui a ideia é a gente trabalhar o conteúdo. Mas você me manda um direct que eu te respondo onde você compra a mescla. A Ana está perguntando aqui, roller de quanto? Olha, Ana, roller, na verdade, eu acho interessante a gente trabalhar com roller de meio a 1. A gente geralmente não precisa muito mais do que isso, porque numa região de maior necessidade eu coloco um pouco mais de pressão na minha mão. Na região de menor, uma pele mais sensível, você coloca menos pressão. Então eu fico ali com um roller de mais ou menos meio a 1 milímetro ali, já tá bom demais. Aí a colega está perguntando aqui, a Tamires, a radiofrequência, primeiro ou depois da intradermoterapia? Olha, Tamires, a minha linha de raciocínio é essa que eu te expliquei, eu não sei se você pegou aqui o começo. Eu faço o aporte de substâncias eutróficas, né, que eu faço isso através da mesoterapia, entre epiderme e derme, e depois da pele nutrida com matéria-prima para ela poder trabalhar, na outra semana eu faço uma radiofrequência, aí eu consigo fazer com que aquela pele responda, certo? Deixa eu ver aqui. Karine, maravilha, legal. No YouTube tem pergunta. Deixa eu ver aqui no YouTube, peraí, já vou ver. Pode fazer, viu, Aparecida? Você pode fazer com muito cuidado, se aquela região que retirou a pálpebra já estiver devidamente cicatrizada, tá? Se não tiver muito bem cicatrizada, indique que a pessoa volte lá no cirurgião dela e faça as devidas queixas e resolva por lá. De repente você vai colocar ali a sua mão e esse tipo de situação não traga muito benefício para você nem para o cliente. A Kaori
Falei certo, Morita. Posso trabalhar flacidez com ultrassom, né, e uma meso? Uma meso com certeza. Se você tiver um ultrassom que ele tem uma programação para tratar a flacidez, ok. Geralmente esse tipo de ultrassom ele vai trabalhar na região dos 3 MHz, tá? Que é aquela região onde a gente trabalha até o tecido subcutâneo, tá? 1 MHz ele geralmente vai depois da camada subcutânea, que para nós de interesse estético não tem nenhum, tá bom? A Karina aqui está perguntando o seguinte: um home care tópico e colágeno faz diferença no resultado? Legal a pergunta. Karine, a gente tem uma substância na manipulação que a gente usa que chama Tencine. Tencine ele tem esse, como o nome dele é sugestivo, ele tem essa característica de trazer uma tensão para a região. É claro que não vai esticar dessa forma, mas o uso contínuo dele traz aquela certa elasticidade melhor para a pele. Então é uma ação local e temporária, ou seja, é um efeito Cinderela, mas de tanto você usar diariamente, ele vai tendo um efeito acumulativo. Então vale a pena sim você usar uma substância de uso tópico para complementar o serviço estético que você fez e assim você potencializar o seu resultado. O home care ele sempre potencializa o seu resultado, tá? Vamos lá nos ativos. A Yerkes, eu não sei seu nome, mas eu vejo que você está sempre aqui nas nossas lives. E ela fez a pergunta-chave aqui, que é o que eu vou falar para vocês agora. Que ela está perguntando assim: quais são os ativos que a gente pode usar para fazer mesoterapia ou microagulhamento para ter resultado? Bom, para a gente formatar uma boa mescla, o que a gente pode fazer? A gente precisa ter ali um conjunto de substâncias eutróficas que sejam suficientemente capazes de promover aquilo que a gente espera, que é nutrir a pele e também dar uma condição de reticulação para a nossa boa e velha derme. Então quem faz isso melhor do que qualquer substância na mesoterapia é o ácido hialurônico. E eu gosto de sugerir para você, a gente vai trabalhar isso, você trabalhar com ADN. ADN é ácido hialurônico não reticulado mais condroitin na forma de gel. Quando você aplica ele na superfície da pele, você vê imediatamente, e olha que eu não gosto de todo esse imediatismo que fica parecendo que é um truque, né? Mas quando você aplica o ADN, que é ácido hialurônico mais condroitin na forma de gel, mesmo que ele esteja associado a outra substância, você vê imediatamente a melhora. Se você trabalhar rugas de pé de galinha e tudo mais, se você até mesmo trabalhar aquele abdômen que às vezes é negativo, mas tem flacidez, você vê o resultado imediatamente. Então, se você for trabalhar flacidez, uma das substâncias coringa é o ADN. Ele não pode te faltar. Você pode usar ele corporal, facial. Ele vai ser um grande ajudador para você. Então, anota aí, uma das substâncias, ADN. Segunda substância que eu te indicaria é o silício orgânico. O silício orgânico ele é um extremo amigo da nossa pele. Um eutrófico com uma capacidade fantástica. Tanto até que a gente tem substâncias que são de uso oral, chamado Biosil, que é um aporte de silício orgânico via oral, que ele até chega à superfície da pele. A única desvantagem é que essa substância é de uso contínuo, é uma suplementação contínua, tá? Então, ó, ADN, silício, a gente não pode deixar de ter. Vitamina C é uma substância muito bacana, apesar de que quando a gente tem ali a vitamina C, se a gente faz uma intraderma, geralmente
ela aparece como sendo uma substância que vai trazer um certo desconforto, às vezes uma irritação, às vezes um certo prurido, mas o efeito que ela vai promover é fantástico. Uma outra substância que até nem é tanto explorada, mas ela é responsável pela organização celular, principalmente da epiderme, é o ácido glicólico. Quando você combina ele na mescla, junto com ADN, junto com uma vitamina C e o ácido glicólico, além de você dar os nutrientes, você também vai estar falando para aquela pele assim, olha, espera aí um pouquinho que eu estou te organizando para que você possa crescer de forma saudável e organizada, e assim a gente cobrir, né, essa situação de flacidez de uma maneira mais pontual. Então, ADN, vitamina C, ácido glicólico, né, são substâncias, silício orgânico, são substâncias aí de primeira escolha. E aí a gente também pode trabalhar também com a enzima Q10, principalmente facial, glucosamina glicana também. E aí você vai ver aí a combinação que você vai utilizar. Eu gosto de trabalhar ADN, silício, vitamina C e ácido glicólico, pelo menos. Como a gente trabalha com pápulas, cada pápula ela tem de 0,05 ml a 0,1 ml. E no caso da flacidez não é muito bacana a gente trabalhar com retroinjeção. Então essa combinação de substância ela é muito bacana, tá? Então essas são as substâncias tanto para microagulhamento quanto para a mesoterapia, e associando com radiofrequência e fazendo a combinação que a gente precisar. Deixa eu ver aqui que o Jefferson está me perguntando no YouTube. Não consigo compreender tratar gordura localizada e flacidez junto, realizando mesoterapia e radiofrequência. Qual é a ordem cronológica da gordura abdominal e a flacidez tissular? Legal, Jefferson, a sua pergunta. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar na estrutura da pele, Jefferson, para você entender isso. Olha só, a gente tem epiderme, derme e a hipoderme. Quando a gente trabalha a gordura localizada, o que acontece? A gente eliminando a gordura, a gente promove a flacidez. Por quê? Eu perdi o volume da gordura. E isso também acontece no nosso rosto. Toda vez que a gente faz uma dieta, a gente primeiro percebe um rosto assim, fica parecendo desidratado, esvaziado, aparece uma série de rugas, porque a gordura, o preenchimento que a gordura promovia foi perdido. Então, consequentemente, vem a flacidez. Então, nessas brincadeiras, o que se faz? Se combina substâncias lipolíticas e eutróficas para promover, né, na verdade, a redução desses aspectos. Mas quando a gente trabalha a flacidez com a mesoterapia e eu associo a radiofrequência, é muito legal, porque na radiofrequência, além de eu trabalhar a flacidez, eu trabalho também a gordura localizada. Então essa acaba sendo a ordem cronológica. A gente perde gordura, precisa trabalhar a flacidez. Aí eu trabalho isso ou com mesoterapia, ou com radiofrequência, ou combino os dois. Aí vai depender das suas habilidades. Posso mandar manipular essa substância? Claro que pode. Se você for trabalhar com microagulhamento, sim. Se você for trabalhar com mesoterapia, você tem que combinar uma mescla dessa forma. Tá?